Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Morar sozinha, trabalhar, ter um carro, pagar as próprias contas, casar. Todos esses itens validam a vida adulta. Mas será que isso basta para considerar alguém realmente adulto? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje eu vim falar um pouco sobre essa fase da vida em que a gente sofre, mas que também é um momento de maior autonomia da nossa vida. E para começar, eu queria trazer aqui um questionamento. Você sabe dizer quando é que a gente se torna um adulto? Eu fui tentar achar a resposta para essa pergunta, e o que eu encontrei foi que, apesar de legalmente ser aos 18 anos, não existe uma idade fixa para marcar o fim da adolescência e a chegada na fase adulta. E eu acho que talvez seja por isso que uma galera que está vivendo os 20 e poucos anos ainda tenha dificuldade de se enxergar como adulto, já que hoje a gente demora muito mais para viver experiências de adulto, como sair de casa e não depender dos pais para nada. E pelo que eu li, assim, as fases da vida, elas são um fenômeno biopsicossocial, ou seja, envolvem fatores biológicos, comportamentais e sociais. E, levando isso em conta, a gente tem que entender que o término de uma fase e a chegada de outra vai estar sempre dependendo do ambiente no qual o indivíduo está inserido. Ou seja, se a pessoa ainda mora com os pais, não tem um emprego ou não teve experiências que, de certa forma, o amadurecessem, ele vai demorar mais tempo para se sentir adulto e ele não vai ser um adulto assim completo, digamos, né? Vamos definir dessa forma. Além disso, a identidade adulta é tradicionalmente marcada pela inserção profissional. E esse período, ele pode representar ao mesmo tempo uma fonte de esperança no futuro, pela possibilidade de mobilidade social e de mudança de vida ou de frustração, já que ele também pode significar rotinas, precariedade, exclusão social e outras questões também ligadas ao mundo do trabalho. E eu acho que essa parte, né, do mundo do trabalho, de você começar a ser uma pessoa produtiva, ela é uma das reclamações maiores da geração Z. Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas tem muito vídeo no TikTok hoje em dia viralizando de jovem falando que não gosta do trabalho, que a rotina de trabalho é muito pesada, que eles não imaginavam que fosse tão difícil assim trabalhar, sei lá, das 9 às 6, das 7 às 5, sei lá, o horário que seja. E eu acho que o que acontece é que esses jovens, eles não conseguem ver sentido em passar 8 horas trabalhando dentro de uma empresa. Tipo, a imaginação do que eles tinham do mundo do trabalho é muito diferente com a realidade que eles têm, né? Porque dedicar todos os dias esse tempo ao trabalho, fora as horas que as pessoas têm que se deslocar, caso o trabalho seja presencial, faz com que esse jovem não tenha tempo, na verdade, não tenha tanto tempo para cuidar de si, para praticar exercício, para socializar com os amigos, família, namorado, o que quer que seja. Eu acho que acontece um choque, né? Um certo choque nessa transição, e a gente tá vendo isso agora com esses vídeos sendo compartilhados pelos Gen Z, como a galera fala aí. E o que eu acho que muita gente não entende dessa reclamação da galera é que talvez nós sejamos a geração que vai questionar o modelo de trabalho que existe desde o século XX e é usado até hoje. Porque esse modelo de você trabalhar, sei lá, 8 horas por dia, 40 horas semanais, ele é há muito tempo usado e meu questionamento é, será mesmo que a gente precisa trabalhar esse tanto de hora por semana? Não pode ser um pouco menos? Diminuir um pouco a carga horária? Ou então adotar uma semana de trabalho de 4 dias? Isso vai impactar tanto assim no faturamento da empresa? Porque se você for parar para pensar, quando surgiu aí empresas da Revolução Industrial, a galera trabalhava, sei lá, 12 horas, 14 horas. E aí, conforme a sociedade foi avançando, foram criadas leis, foi diminuindo até a gente chega no que a gente tem agora, né, de trabalhar 8 horas. Mas eu acho que se a gente continuar questionando essa questão, pode ser que no futuro diminua e a gente consiga ter uma vida mais equilibrada, de conseguir fazer coisas fora do horário de trabalho, de se cuidar da família,
ter uma vida mesmo mais saudável e mais equilibrada. Eu acho que esses questionamentos da geração Z são válidos. Eu, como integrante dessa geração, vejo como válidos. E não é questão de ser preguiçoso, porque eu vejo muita gente falando que os Gen Z são preguiçosos, eles dão o mínimo. Mas, gente, se a gente foi contratado para fazer tal coisa, a gente tem que fazer o que a gente foi contratado para fazer. Eu penso dessa maneira, porque eu passar mais horas do que eu devo passar dentro de uma empresa e não ser valorizado por isso, depois ser mandado embora, ou então pegar um burnout, não tem nada que vai me devolver o tempo que eu passei lá e todas essas questões. Então, sim, eu acho que tem gente preguiçosa, óbvio que tem, mas não é só a geração Z não que é preguiçosa. Aí tem muita gente preguiçosa no mundo. Mas é uma outra questão, né, que envolve a vida adulta, que a gente precisa trabalhar, a gente precisa de dinheiro para comprar nossas roupinhas, para comprar um carro, para, sei lá, daqui 20 anos conseguir comprar uma casa e coisas do tipo, né, gente? E eu tava lendo aí coisas em relação a essa parte, né, de dizer que jovem é preguiçoso, que jovem tem muitos jovens que estão imaturos. E um dos textos que eu li falava que se os jovens não forem estimulados a tomar as próprias decisões, eles vão ter dificuldade para formar e lidar com as relações adultas, sejam elas amorosas ou profissionais. Então, eu acho que também tem que ter essa questão, né, essa conscientização dos pais, das pessoas que estão formando os jovens, para que eles sejam tomadores de decisões e assumam as responsabilidades da sua vida, né? Porque ser adulto também é ter responsabilidade para resolver. Se deu BO em alguma coisa, é seu esse BO, você vai ter que resolver. Então, sim, a gente tem que crescer sabendo que ser adulto é ter responsabilidade. E os especialistas, eu estava lendo também para entender mais a fundo como é psicologicamente, né, nas questões fisiológicas, quando uma pessoa realmente está ali desenvolvida completamente. E os especialistas, eles dizem que o desenvolvimento cerebral, ele ocorre ao longo das 3 primeiras décadas de vida. Ou seja, quando a gente completa 30 anos, o nosso cérebro está totalmente desenvolvido e o nosso corpo também. Então, tecnicamente, é aí que você se torna 100% um adulto. E eles afirmam também que a segunda década de vida traz uma alta carga de suscetibilidade para transtornos mentais. E esse risco tende a diminuir por volta dos 30. Então, se você parar para pensar aí, esse meio do caminho aí, 20 aos 30, é o momento que muita gente pode desenvolver transtornos. E é o que eu vejo que acontece realmente. Se você parar para pensar e analisar essa parcela da população, muita gente tem ansiedade, muita gente tem depressão e alguns outros transtornos psicológicos também, né? E além disso, eu vi um texto que ele dizia assim que existem alguns fatores que podem nos ajudar a identificar se alguém já é adulto. E eu vou dizer eles aqui para vocês, aí vocês vão ticando. Se vocês esticarem todos, você é um adulto. Se não, pode ser que você seja quase um adulto. Bora lá. Autonomia é um fator. Então, você conseguir tomar suas próprias decisões. Gerenciamento da própria vida. Se você consegue gerenciar a sua vida, ponto pra você. Senso de responsabilidade. Então, você saber o que você tem pra fazer, o que é sua responsabilidade. Coerência entre o que se faz e o que se fala também. Definição da sexualidade é um outro ponto, porque eu acho que quando você é adulto, você já sabe o que você não gosta, o que você gosta, quem você é. E também você conseguir construir um sistema pessoal de crenças e valores. Então, você consegue entender o que para você é valoroso, o que para você importa. Muitas vezes, óbvio, vai ter relação com o que você aprendeu na infância, com o que você aprendeu com seus pais, mas outras vezes você vai criar os seus próprios. E isso é bom, isso é importante, né? Você entender um pouco mais sobre você, você se autoconhecer, é muito importante. Bom, gente, agora dando a minha opinião aqui para encerrar esse episódio, eu acho que ser adulto é você conseguir gerenciar o seu percurso. E isso pode ser maravilhoso, mas também terrivelmente assustador. Porque a partir desse momento, não vai ter ninguém te dizendo: olha, faz isso aqui, desse jeito é melhor. Não, você vai estar no comando, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E isso é um pouco assustador, eu confesso, assim. Eu olho pra mim hoje e às vezes eu falo, meu Deus, eu realmente sou uma adulta, eu preciso tomar as minhas decisões e arcar com as consequências dessas decisões, mesmo que depois eu quebre a cara. Mas é isso. Vai ter muito BO no meio do caminho, vai ter burocracia para resolver, vai ter que declarar imposto de renda, vai ter que
ir atrás de, sei lá, quer que seja, sei lá, um advogado para resolver alguma coisa. E muitas outras coisas que a vida adulta, ela nos proporciona, não é mesmo? E eu ainda tô no começo dessa vida e acho que vai ter muita coisa ainda pra mim viver, tanto boas quanto ruins, porque ser adulto é isso, você tem autonomia, é a sua fase de maior autonomia. Então, é bom aproveitar, né, gente? É isso, galera. Se você ouviu o episódio até aqui, eu espero que você tenha gostado, que tenha feito algum sentido pra você. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Pode compartilhar no Instagram também, aí você me marca. O arroba do podcast é arroba bota pra fora podcast. E eu peço desculpas aqui pela minha voz, eu estou meio gripada, então a minha voz está anasalada. Mas é isso, galera. Eu não quis deixar de gravar o episódio pra não ficar muito tempo sem episódios novos, tá bom? Um beijo, até o próximo programa. Tchau!